Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meus pais odiavam minha namorada por seu nariz, mas tudo mudou quando descobri a verdadeira razão por trás de seus preconceitos. Olá! Bem, pessoal, antes de mais nada, já li toneladas, e quero dizer muitas, de histórias sobre dramas familiares, dramas de relacionamentos e todo tipo de drama em geral. E, como vocês podem imaginar, o que está acontecendo na minha vida agora se encaixa perfeitamente nesse tipo de situação. Então, pensei que poderia obter uma perspectiva de alguém de fora da minha família. Aqui está a minha situação. Tenho 22 anos, e meus pais, de repente, estão me pressionando para terminar com minha namorada, que também tem 22. Faltam apenas alguns meses para nos mudarmos juntos, mas meus pais, citando textualmente, preparem-se para isso, dizem que não gostam do nariz dela. Não estou brincando. Essa é, literalmente, uma das razões que me deram para terminar com a garota com quem estou desde o primeiro ano da universidade. Eles querem que eu jogue fora anos de relacionamento sem pensar duas vezes. E, antes que perguntem, não estou tirando nada de contexto ou parafraseando, isso é literalmente o que disseram. Sempre pensei que meus pais eram um pouco excêntricos, mas, sinceramente, não sei como reagir a isso. Especialmente porque eles nunca pareceram ter problemas com ela antes. Já a conheceram pessoalmente e a viram em várias fotos. Se o nariz dela fosse um problema, o que, novamente, é absurdo, por que não mencionaram isso antes? Meus pais sempre foram muito opinativos, especialmente minha mãe, mas nenhum deles jamais teve problemas em dizer o que pensa. Eles me tiveram quando eram muito jovens, praticamente adolescentes. Ambos estavam no último ano do ensino médio quando minha mãe engravidou de mim. Eles abandonaram a escola, casaram-se e me tiveram. Acho que, por serem tão jovens, nunca desenvolveram aquele filtro verbal que muitas pessoas têm na frente dos filhos. Nunca houve censura. De certa forma, eu valorizava isso, porque nunca me tratavam com condescendência nem como uma criança. Mas, em outros aspectos, isso foi prejudicial, porque eu era, de fato, uma criança, e esse filtro é importante quando se lida com crianças. Depois que comecei a andar e falar, e mais ou menos a cuidar de mim mesmo, parecia que eles regrediram à idade que tinham antes de se formarem, pelo menos em comportamento. Eu os via saindo com amigos, bebendo e falando o que pensavam, sem se importar que eu estivesse por perto. Eles reclamavam de como a vida seria diferente se não me tivessem tido, de como meu pai não estaria preso em um trabalho sem futuro na construção civil e de como minha mãe teria terminado a escola e talvez ido para a universidade. Nunca esconderam esses pensamentos. Isso não mudou muito depois que minha irmã, Shade, nasceu. Ela tem 14 anos agora, um nome fictício. Apesar de terem tido Shade em uma idade mais razoável, eles a deixaram, em muitos aspectos, à própria sorte, assim como fizeram comigo. Eu tinha 8 anos quando ela nasceu, e, olhando para trás, isso é incrivelmente jovem. Mas, na época, senti que, como irmão mais velho, tinha que garantir que ela tivesse uma infância melhor do que a minha. O fato de eu também ser uma criança não parecia importar. Meu pai trabalhava na construção, e minha mãe era dona de casa. Não éramos uma família de renda alta. Comecei a trabalhar aos 10 anos, fazendo pequenos serviços no bairro, como cortar grama em áreas mais ricas para ganhar alguns trocados. Aos 13 anos, comecei a aprender programação na biblioteca local e usei isso para ganhar mais dinheiro online. Quando comecei a ganhar mais, meus pais perceberam e me pediram ajuda com as contas. Com o tempo, eu praticamente pagava o aluguel da casa, enquanto meu pai cuidava das contas de serviços. Nunca esconderam que achavam que isso era algo que eu deveria fazer, já que, segundo eles, sacrificaram sua juventude por mim. Quando me formei no ensino médio, considerei trabalhar em tempo integral, mas acabei conseguindo uma bolsa para uma universidade estadual, e a ajuda financeira cobriu o restante. Meus pais ficaram inicialmente irritados com minha decisão de ir para a universidade, mas, ao saber que eu continuaria a trabalhar, ficaram tranquilos e começaram a se gabar para amigos e familiares. Estou no último ano da faculdade, trabalho remotamente com programação e quase não durmo, mas vale a pena. Foi na universidade que conheci minha namorada, Nadia, nome fictício. Desde o primeiro encontro, ela se tornou o amor da minha vida. Planejamos nos casar algum dia. Ela é incrivelmente compreensiva e apoia tudo o que faço.
Depois de me formar, meu plano era voltar para a casa dos meus pais, economizar dinheiro e ajudar minha irmã Shade a ter uma vida melhor. Nadia também estava disposta a se mudar comigo para alcançarmos nossos objetivos mais rápido. Tudo parecia estar se encaminhando até que meus pais começaram a agir estranhamente em relação a Nadia. Depois que mencionei que queria me casar com ela no futuro, meus pais começaram a sugerir que eu terminasse com ela. Cada dia apareciam com uma nova desculpa, desde ela não vai se dar bem com Shade até não vai gostar do nosso bairro. A última desculpa foi a mais absurda: não gostam do nariz dela. Não consigo entender de onde vem esse comportamento. Parece que estão escondendo suas verdadeiras preocupações atrás de razões superficiais. Espero que alguém possa me ajudar a entender isso. Uma coisa é certa, não vou terminar com a mulher que amo por causa do nariz dela ou por qualquer outra desculpa absurda. Atualização 1. Antes mesmo de ter a chance de ler os comentários e mensagens na minha publicação sobre meus pais me dizendo para terminar com minha namorada porque não gostam do nariz dela, recebi uma ligação da minha irmã mais nova, Shade. Tentei manter os detalhes sobre Shade ao mínimo na publicação original, em parte porque estava um pouco paranoico de que alguém me reconhecesse. Mas, até agora, ninguém apareceu na minha porta, então acho que estou seguro. Shade e eu somos incrivelmente próximos. Ela é minha irmã mais nova, mas, arriscando soar pretensioso, sinto que praticamente a criei. Nossos pais são exatamente como os descrevi na primeira publicação, foram com Shade como foram comigo. Apesar de minha mãe ser dona de casa, praticamente nos deixavam por conta própria. Se tivéssemos dinheiro para sermos crianças com iPad, provavelmente seríamos, mas como não tínhamos nem mesmo isso, eu assumi o papel de cuidador como pude. Então, não é apenas minha irmã, também a vejo como minha responsabilidade. Quero que ela tenha a infância que merece, sem as preocupações que eu tive ao crescer. Por tudo isso, temos uma relação muito próxima. Tenho certeza de que ela fala mais comigo do que com nossos pais, o que diz muito, especialmente porque estive morando no campus universitário nos últimos 4 anos. Ela é uma garota incrível, realmente madura e perceptiva. Enfim, ela me ligou para dizer que ouviu nossos pais falando sobre Nadia e eu. Confio completamente em Shade, e ela estava realmente animada com minha volta para casa, então sei que ela não estava tentando causar problemas. Pude perceber que ela dizia a verdade quando contou que achava que eu não deveria voltar para casa porque ouviu algumas coisas bastante terríveis. Aparentemente, nossos pais estavam discutindo como acreditavam que Nadia só estava esperando uma oportunidade para engravidar, levar todo o meu dinheiro e garantir que eles não ficassem com nada. Segundo Shade, o linguajar usado por eles foi bastante duro e explícito, descrevendo todas as maneiras como Nadia, supostamente, iria me manipular e me afastar da família. Eles também falaram sobre sua aparência, como ela se vestia, basicamente a ridicularizando. Parece que tem a ideia de que Nadia é apenas uma namorada da faculdade que vai se cansar quando perceber que tem uma família para cuidar. Mas, quando mencionei que queria um futuro com ela, de alguma forma, convenceram-se de que ela estava me manipulando para me prender com um bebê e tirar todo o meu dinheiro. Não sei nem como processar isso. Obviamente, nada disso é verdade. E nem sei se quero tentar convencê-los do contrário. Pelo menos agora tenho uma ideia mais clara de por que tem dado desculpas tão absurdas sobre eu terminar com ela. Atualização 2. Depois de organizar meus pensamentos sobre o que Shade me contou e conversar com Nadia, decidi o seguinte: não vou me mudar para a casa dos meus pais, mas continuarei enviando dinheiro para eles. Antes que alguém me chame de namorado horrível ou filho ingrato, deixe-me explicar. Ainda não falei com meus pais sobre tudo isso, então estou aberto a conselhos. Mas, após considerar cuidadosamente minhas opções e me acalmar, este é o plano que faz mais sentido para mim. Para deixar claro, tudo o que disseram sobre Nadia é absolutamente inaceitável e imperdoável. Algumas pessoas sugeriram que eu permitisse que passassem mais tempo com ela, para conhecê-la melhor e, talvez, superarem os julgamentos falsos que fizeram. Mas essa não é uma opção que me interessa. Não compartilhei todo o alcance do que Shade me contou porque, sinceramente, foi horrível. Provavelmente, seria banido se repetisse algumas das coisas aqui. Mas confiem em mim quando digo que foi grave. Não vou colocar ninguém, especialmente Nadia, em uma posição onde tenha que conviver com pessoas capazes de pensar e dizer coisas tão terríveis sobre ela. Sim, eles são meus pais, mas Nadia é minha parceira, e isso a torna minha prioridade.
Antes de estar ao lado de qualquer outra pessoa, estou ao lado dela. Quero deixar claro que esta decisão foi totalmente minha. Nádia não influenciou nisso. Decidi que não nos mudaríamos com meus pais antes mesmo de contar a ela o que Shade me revelou. Quando contei, ela me apoiou completamente. Shade também é a principal razão pela qual continuarei enviando dinheiro aos meus pais, mesmo sem me mudar com eles. Ela tem 14 anos, logo começará o ensino médio e ainda tem, pelo menos, 4 anos vivendo com eles. Se pudesse ser seu tutor legal, eu a tiraria de lá imediatamente e a traria para viver comigo. Mas, como isso não é uma opção, continuarei apoiando-a da melhor forma que puder. Se isso significa enviar dinheiro aos meus pais para garantir que ela esteja bem cuidada, então é o que farei. O próximo passo agora é conversar com meus pais. Agendei uma videochamada porque isso é sério demais para ser tratado por telefone. Quero que entendam que esta decisão não tem nada a ver com ninguém, além de mim mesmo. Provavelmente, postarei uma atualização depois dessa conversa. Atualização 3. Eu sei, já me avisaram e me disseram o que ia acontecer. Eu deveria saber melhor. Já consigo imaginar os comentários, mas estou postando esta atualização de qualquer forma porque realmente preciso de alguns conselhos. Contei aos meus pais que não iria me mudar para a casa deles após a formatura. Achei que fui realmente calmo e claro ao explicar. Detalhei tudo, assegurei que continuaria contribuindo financeiramente, como tínhamos planejado originalmente, mas que não viveria lá. Inclusive, tentei abordar algumas críticas da publicação anterior, onde algumas pessoas disseram que não era justo esperar que meus pais se sentissem confortáveis vivendo com alguém que não conheciam bem. Então mencionei, vejam pelo lado positivo, vocês não precisarão se acostumar a viver com um desconhecido. Deixei claro que não perderiam absolutamente nada. Teriam o dinheiro, o espaço extra, tudo como antes. Mas eles ficaram furiosos. Perderam completamente a calma, me acusaram de virar as costas para a família e de estar cego por causa de uma garota, embora não tenham usado essas palavras exatamente. Parecia que estavam tentando usar cada frase para me fazer sentir culpado. Minha mãe, em um momento, levantou-se, pegou o telefone e ligou para alguém, provavelmente minha tia, para reclamar no meio da nossa conversa. Meu pai apenas ficou ali repetindo quão decepcionado estava com o homem que eu me tornei. O pior de tudo foi a obsessão deles em culpar Nádia. Insistiam em coisas como, ela está te colocando contra nós ou, isso é exatamente o que temíamos. Inventaram todo tipo de cenário, afirmando que ela me convenceria a parar de enviar dinheiro para eles. Eventualmente, defendi Nádia. Disse que ela não tinha nada a ver com minha decisão e insisti na desculpa da oferta de trabalho. Mas eles continuavam voltando ao assunto de Nádia. Finalmente, não aguentei mais. Disse que, se não iam me ouvir nem respeitar minha decisão, eu não continuaria a conversa e encerrei a chamada. Desde então, meu telefone não para de tocar com mensagens de primos dizendo que meus pais, principalmente minha mãe, estão difamando Nádia para toda a família. Estão espalhando mentiras, chamando-a de manipuladora e fazendo parecer que ela está tentando me isolar deles e me deixar sem um centavo. Pensei muito nisso e sinto que isso tem que ser o limite. Ir até a família toda para destruir a reputação de alguém que mal conhecem, alguém que eu amo, apenas porque decidiram que ela vai arruinar a vida deles, é horrível. Quero que Nádia seja minha esposa algum dia, e não quero que ela tenha que suportar isso ou sentir que precisa competir com as expectativas ou dependência financeira dos meus pais. Mas aí vem o problema, Shade. Ela só tem 14 anos e ainda vive com eles. Se eu cortar meus pais completamente, ela acabará na mesma posição em que eu estava, sentindo que precisa assumir tudo. A principal razão pela qual continuei trabalhando durante a faculdade foi para que Shade não tivesse que passar pelas mesmas dificuldades que eu, sacrificando sua infância para ajudar a pagar as contas. Então, aqui está minha pergunta. Como posso cortar os laços com meus pais sem deixar Shade na mesma situação da qual tento protegê-la? Como posso garantir que ela tenha apoio e não seja arrastada por ele se eu parar de enviar dinheiro? Atualização 4. Sei que este site às vezes me dá uma reputação ruim, mas também tem sido uma salvação. Depois da minha última atualização, onde mencionei querer cortar o apoio financeiro aos meus pais sem deixar Shade para trás, recebi muitos conselhos incrivelmente úteis. Algumas pessoas, incluindo advogados com experiência em casos de custódia, me orientaram sobre os passos a seguir.
Graças a esses conselhos, finalmente consegui um advogado e elaborei um plano. É por isso que esta atualização demorou tanto para ser postada. Como mencionei antes, minha maior preocupação em cortar os laços com meus pais era Shade. Ela tentou me assegurar que ficaria bem, mas não havia como deixá-la naquele ambiente. Nadia não merecia continuar lidando com meus pais, e Shade também não. Eu só precisava encontrar uma forma de tirá-la de lá. Foi aí que tudo começou a se encaixar. A mãe de Nadia trabalha em uma escola secundária incrivelmente prestigiada, uma dessas que envia muitos alunos para as melhores universidades do país. Fica do outro lado do estado, longe da casa dos meus pais, mas muito perto do meu campus. O único problema é que a escola é extremamente cara. Porém, como benefício, parentes de funcionários podem frequentar praticamente de graça. E é aí que entra a mãe de Nadia, que conseguiu mover alguns contatos e fazer com que a escola aceitasse Shade como um membro da família. O único problema era que, devido à distância, Shade teria que morar mais perto da escola, tecnicamente com a mãe de Nadia, pelo menos no papel. Vou voltar a esse ponto em um minuto. Obviamente, não podia simplesmente transferir Shade para uma nova escola sem o consentimento dos meus pais. Então, tive que agir com cautela. Usei todas as minhas habilidades de atuação e me desculpei com meus pais, alegando que tinha sido emocional demais sobre as preocupações razoáveis deles. Disse que fiquei chateado porque questionaram meu julgamento e que não deveria ter reagido tão fortemente. Assegurei que não planejava formar uma família tão cedo, provavelmente só aos 30 anos, e que queria garantir que eles pudessem se aposentar confortavelmente com sua própria casa. Eles acreditaram completamente. Depois disso, mencionei casualmente que Nadia queria se desculpar por ter dado a impressão errada, mostrando quanto se importava com a família ao ajudar Shade a entrar em uma escola tão boa. Eles não suspeitaram de nada. Fiz questão de que toda a família soubesse sobre a escola, quão prestigiada era e que grande oportunidade seria para Shade. Com todos animados, meus pais concordaram sem questionar. Aí vem o truque. Expliquei que, como a escola ficava longe, Shade teria que morar com a mãe de Nadia. Usei um pouco de linguagem jurídica para sugerir que seria mais fácil se eu fosse o tutor legal de Shade para lidar com toda a burocracia. Após alguma persuasão e mais conversa legal falsa, eles concordaram. Na mesma semana em que assinaram os papéis me tornando tutor legal de Shade, fechei o contrato de um apartamento perto da escola dela. Como planejado, nunca houve intenção de ela morar com a mãe de Nadia. Shade está morando comigo, longe de nossos pais. Mudamos há 2 semanas. E, desde então, não respondi a uma única ligação deles. Seus próprios familiares, que antes espalharam rumores, agora podem ser os que contarão que Shade, Nadia e eu estamos muito felizes sem eles. Ah, e por falar nisso, também me formei. Se quiser, posso continuar traduzindo para finalizar todas as atualizações. Atualização 5. Quero que todos que lerem isso saibam que esta atualização estava oficialmente na minha lista de afazeres. Se vocês leram minhas outras publicações, embora esta seja uma conta temporária, já conhecem a história até aqui. Então, aqui vai a grande notícia: Nadia e eu estamos noivos. Shade me ajudou a planejar toda a proposta. Descobri que ela é uma especialista em Photoshop. Ela riu quando viu meu esboço no Canva e assumiu o controle, ajudando a criar exatamente o que eu tinha em mente, uma história em quadrinhos que conta a trajetória de Nadia e eu, com a última página me mostrando pedindo que ela se casasse comigo. Em resumo, foi perfeito, e ela disse sim. Para aqueles que se perguntam, meus pais não serão convidados para o casamento. Segundo o que ouvi, meu pai mal teria tempo para comparecer a um casamento. De qualquer forma, entre todos os turnos extras que tem trabalhado desde que perderam o apoio financeiro que eu costumava oferecer. Mas isso já não é problema meu. De acordo com a família estendida, meus pais ficaram furiosos quando perceberam que Shade e eu não iríamos voltar para a vida deles. Estão dizendo para todos que somos filhos ingratos por tê-los deixado sem sequer ter a decência de dizer isso diretamente. Também estão ameaçando me levar ao tribunal pela custódia de Shade, o que é absurdo. Estão pedindo ajuda financeira a toda a família para financiar essa batalha legal, mas, depois de ouvir toda a história, incluindo o tempo em que os apoiei e como me trataram, a mim e a Nadia, ninguém está disposto a dar um centavo. Inclusive, a família concorda que Shade está melhor longe deles. Então, aqui estamos. Estou noivo do amor da minha vida e mais feliz do que jamais poderia imaginar.
Shade está prosperando na escola, e meus pais estão lutando para pagar o aluguel sem ter ninguém da família para apoiar. Pelo menos agora, não precisam mais se preocupar com o nariz que meus futuros filhos podem ter. Ah, e para aqueles que perguntaram nos comentários por que meus pais não gostavam do nariz da minha noiva, sei que isso foi uma das coisas que disseram sobre ela. Mas não quero repetir aqui porque tenho medo de que minha conta ou minha publicação sejam apagadas por ser considerada ofensiva ou antissemita. Atualização 6. Para aqueles que têm acompanhado minha história, aqui vai mais uma atualização. Quero compartilhar como Shade está indo, em resposta a alguns comentários anteriores, e também contar o que aconteceu recentemente com meus pais, ou, mais especificamente, com meu pai. Mas, antes disso, um breve parêntese sobre meu casamento. Nadia e eu já estamos oficialmente casados. Não vou entrar em detalhes sobre o casamento, porque foi um evento tranquilo, sem grandes incidentes ou dramas. Todos nos divertimos, e foi uma cerimônia completamente normal. Mas agora sou oficialmente um homem casado. Quanto a Shade, vi alguns comentários dizendo que tomei decisões sem considerar o que ela queria. A realidade é exatamente o oposto. Shade e eu sempre tivemos uma relação muito próxima, e, antes de tomar qualquer decisão, sempre conversamos. Eu sabia exatamente como ela se sentia vivendo com nossos pais. Em nenhum momento, ela expressou querer ficar lá. Pelo contrário, quando propus a ideia de vir morar comigo e poder estudar na nova escola, ela ficou mais animada do que qualquer outra pessoa. Ela estava tão entusiasmada que tive que lembrá-la de manter a calma para não revelar nossos planos antes do tempo. Agora que ela já está há algum tempo vivendo comigo e se adaptando à nova vida, posso dizer que está indo incrivelmente bem. A escola é bastante exigente e, embora a carga acadêmica seja alta, Shade gosta e está totalmente comprometida. Ela herdou esse espírito resiliente que eu tenho, a capacidade de superar dificuldades, e vê-la prosperar me enche de orgulho. Ela se adaptou maravilhosamente e, o melhor de tudo, fez amigos rapidamente. Tem um bom grupo que a apoia, o que sei que é difícil em um ambiente novo. Além disso, ela se dá muito bem com a mãe de Nadia, o que tornou tudo muito mais fácil. Saber que Shade está segura e feliz aqui, longe das tensões que vivíamos com nossos pais, me dá tranquilidade. Agora, sobre meus pais, mais especificamente meu pai, ele teve o que muitos diriam ser um choque de realidade. Já mencionei em publicações anteriores como meus pais, especialmente meu pai, eram obcecados com a aparência física de Nadia, particularmente com o nariz dela. Sempre se preocupavam com coisas que agora vejo como preconceitos bastante prejudiciais. Não sei se foi meu relacionamento com Nadia que trouxe essas ideias à tona ou se eles sempre as tiveram. O que é certo é que esses preconceitos nunca foram guardados para si mesmos, e, ao expressá-los em voz alta, acabaram se metendo em problemas. Recentemente, meu pai fez um comentário ofensivo relacionado a narizes no trabalho, na construção civil. O comentário tinha conotações bastante racistas, e como vocês podem imaginar, não caiu bem com um dos colegas de trabalho dele. Trabalhar na construção civil significa conviver com pessoas de todas as etnias e culturas, e um dos colegas levou o comentário como uma ofensa pessoal. O resultado? Digamos que alguém ajustou o nariz do meu pai. Não foi apenas um golpe simples, o dano foi tal que agora ele precisa de cirurgia para endireitá-lo novamente. Não estou dizendo que concordo com a violência, mas, se você se dedica a provocar, menosprezar e ofender as pessoas por puro preconceito, eventualmente encontrará alguém que não tolera isso. Então, aqui estamos, Shade está feliz e prosperando. Nadia e eu estamos aproveitando a vida juntos. E meus pais? Bom, eles estão colhendo o que plantaram. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora vamos juntos para a próxima história. História 2. Minha irmã acusou minha esposa de envenenar nossa mãe doente e instalou câmeras escondidas em nossa casa. Depois, descobri por quê. Olá. Tenho 32 anos e sou casado com minha esposa, Sarah, de 30 anos, há 5 anos. A situação que vou descrever despedaçou completamente minha família, e eu preciso de uma perspectiva externa. Minha irmã, Amy, de 35 anos, acusou minha esposa de envenenar deliberadamente nossa mãe, Linda, de 65 anos. Nossa mãe está morando conosco há 8 meses devido ao declínio em sua saúde. Para ajudar a entender melhor as dinâmicas aqui envolvidas, vou fornecer um pouco de contexto.
Nossa mãe foi diagnosticada no ano passado com uma condição autoimune rara que afeta gravemente sua capacidade de digerir alimentos corretamente. Ela começou a ter reações severas a alimentos que consumiu durante toda a vida. Sua condição piorou ao ponto de ela mal conseguir cuidar de si mesma. Os médicos recomendaram que ela fosse morar com familiares que pudessem monitorar sua dieta e ajudar com os cuidados diários. Como tem uma casa grande nos subúrbios e Sarah trabalha de casa como nutricionista em sua própria clínica, oferecemos para cuidar de minha mãe. Parecia a solução perfeita. Sarah tem amplo conhecimento sobre restrições alimentares e condições autoimunes, além de estar em casa a maior parte do dia para ajudar minha mãe. Amy não ficou satisfeita com esse arranjo desde o início, pois acreditava que, como irmã mais velha e enfermeira registrada, deveria ser ela a cuidar da nossa mãe. No entanto, ela mora em um pequeno apartamento de 2 quartos com seus 2 filhos adolescentes, de 14 e 16 anos, e trabalha em turnos de 12 horas no hospital. Por isso, não era prático que nossa mãe vivesse com ela. Desde o primeiro dia, Sarah tem sido incrível nos cuidados com minha mãe. Ela reorganizou completamente nossa cozinha para evitar contaminação cruzada, pesquisou receitas que minha mãe pudesse digerir facilmente, preparou todas as refeições dela separadamente com utensílios dedicados e até começou um diário alimentar detalhado para rastrear quais alimentos causavam reações. Além disso, Sarah acompanha minha mãe em todas as consultas médicas e anota detalhadamente tudo sobre sua condição. A saúde de minha mãe realmente começou a melhorar durante os primeiros 6 meses em que viveu conosco. Os episódios de dores estomacais tornaram-se menos frequentes, e ela até conseguiu começar a fazer pequenas caminhadas pelo bairro com Sarah. As coisas mudaram há cerca de 2 meses, quando minha mãe voltou a ter dores abdominais severas e episódios de vômito. Sarah ajustou imediatamente a dieta dela e entrou em contato com os médicos, mas os sintomas persistiram. Foi então que Amy começou a se envolver mais, mas não de uma maneira útil. Amy começou a visitar nossa casa com mais frequência depois que os sintomas de minha mãe pioraram. Ela aparecia sem avisar, às vezes durante suas pausas no hospital ou entre turnos, alegando que queria verificar minha mãe. No entanto, percebi que ela estava realmente observando Sarah com desconfiança. Amy ficava na cozinha enquanto Sarah preparava as refeições da minha mãe, fazia perguntas incisivas sobre cada ingrediente e até tirava fotos de frascos de remédios e embalagens de alimentos quando achava que ninguém estava olhando. Sarah tentou ser paciente e respondeu a todas as perguntas, até se oferecendo para compartilhar o diário alimentar da minha mãe e as pesquisas que havia feito sobre a condição dela. No entanto, o comportamento de Amy tornou-se cada vez mais agressivo. Ela começou a fazer comentários maldosos sobre as qualificações de Sarah, sugerindo que ser nutricionista não era o mesmo que ser uma profissional médica de verdade, como ela. Amy questionava cada decisão que Sarah tomava sobre os cuidados de minha mãe, desde as marcas de suplementos comprados até os horários das refeições. Quando Sarah sugeriu experimentar um novo tipo de shake de proteína recomendado pelo médico de minha mãe, Amy passou horas pesquisando a marca online, tentando encontrar críticas negativas. Na semana passada, tudo veio à tona. Minha mãe teve um episódio particularmente ruim e precisou ser levada ao hospital. Enquanto estávamos todos na sala de espera, Amy começou a gritar com Sarah, acusando-a de contaminar deliberadamente a comida de minha mãe com ingredientes que sabia que causariam reações. Segundo a teoria de Amy, Sarah estaria sobrecarregada com os cuidados, e mesmo sem demonstrar isso, estaria envenenando lentamente minha mãe para forçá-la a ir para um asilo e, assim, não ser mais nosso problema. Quando perguntei a Amy quais evidências ela tinha para essas acusações absurdas, ela afirmou que, como enfermeira, notara padrões nos sintomas de minha mãe que indicavam contaminação intencional. Ela mencionou que Sarah havia comentado estar cansada durante um jantar de família 3 meses atrás, algo normal em quem cuida de outra pessoa. Também trouxe à tona um incidente em que Sarah esqueceu de comprar um pão especial durante uma ida ao supermercado, distorcendo isso como prova de negligência. O golpe de misericórdia de Amy foi encontrar um pacote aberto de farinha de trigo em nossa cozinha. Minha mãe é gravemente intolerante ao glúten, e Amy alegou que isso era prova de que Sarah estava secretamente adicionando glúten à comida dela. A verdade é que eu comprei essa farinha porque queria experimentar fazer pão durante meu tempo livre, inspirado por programas de culinária. Sarah havia especificamente pedido para eu guardá-la em um armário separado, longe dos ingredientes da minha mãe, e até rotulou o armário como contém glúten para evitar confusões. Quando defendi Sarah, apontando tudo o que ela fez para ajudar minha mãe, Amy voltou-se contra mim.
Ela me acusou de ser manipulado e de não enxergar o que estava acontecendo dentro da minha própria casa. Em seguida, revelou o que acreditava ser sua maior evidência, afirmou ter coletado amostras da comida da minha mãe durante o último mês e que as havia testado no laboratório do hospital onde trabalha. Segundo ela, esses testes mostraram traços de substâncias às quais minha mãe é alérgica. Quando exigi ver os resultados dos testes, ela ficou na defensiva e disse que não podia mostrá-los porque os testes haviam sido feitos extraoficialmente. Minha mãe ficou obviamente perturbada ao ouvir tudo isso, e Sarah chorava, não apenas pelas acusações, mas também por descobrir que Amy havia desconfiado dela durante meses enquanto fingia ser civilizada. Perdi a paciência e mandei Amy sair do hospital. Disse que ela não era mais bem-vinda em nossa casa, a menos que se desculpasse com Sarah e admitisse que estava errada. Amy se recusou e, em vez disso, ameaçou denunciar Sarah ao Serviço de Proteção a Adultos. Ao refletir, percebi que sempre houve sinais da hostilidade de Amy em relação a Sarah. Desde o início do nosso relacionamento, Amy estava convencida de que Sarah era uma interesseira, porque vinha de uma família rica, mas escolheu trabalhar como nutricionista em vez de entrar no negócio da família. Mesmo depois de Sarah assinar um acordo pré-nupcial que Amy nem sabia que existia e de construir sua própria clínica bem-sucedida do zero, Amy continuou fria com ela. Além disso, Amy nunca aprovou nenhuma pessoa com quem eu namorei, alegando que ninguém era bom o suficiente para o irmãozinho dela. Antes de Sarah, namorei uma pessoa que Amy inicialmente gostava, mas, assim que o relacionamento ficou sério, ela encontrou motivos para criticá-la também. Decidi cortar contato com Amy até que ela volte à razão. Outros membros da família estão divididos. Meus primos acham que estou sendo muito severo e deveria ao menos ouvir Amy, já que ela tem treinamento médico e pode ter notado algo que nós não percebemos. No entanto, nossos tios e tias concordam que as acusações dela são ridículas e prejudiciais, especialmente porque ela não consegue fornecer nenhuma evidência concreta. Minha mãe ainda está no hospital, e os médicos estão realizando exames para descobrir o que causou o recente declínio em sua condição. Sarah visita todos os dias, apesar de Amy tentar convencer a equipe do hospital a não deixá-la entrar. Por ter escolhido acreditar na minha esposa e cortado o contato com minha irmã, estou me perguntando se devo levar essas acusações mais a sério, considerando o histórico médico de Amy. Toda a situação parece surreal, e não consigo acreditar que minha própria irmã faria isso com nossa família. Atualização 1. Primeiramente, quero agradecer a todos que comentaram na minha postagem original. O apoio e os conselhos me ajudaram a me manter firme durante o que se revelou como as 2 semanas mais caóticas da minha vida. Houve alguns desenvolvimentos importantes que preciso compartilhar. Após 5 dias no hospital, os resultados dos exames da minha mãe finalmente chegaram. Os médicos descobriram o verdadeiro motivo do declínio de sua saúde. Ela desenvolveu novas alergias a vegetais da família das solanáceas, como tomates, pimentões e berinjelas, que antes ela podia consumir sem problemas. Isso às vezes acontece com um tipo de condição autoimune que ela possui, onde o corpo pode, de repente, começar a reagir a alimentos que antes eram seguros. Os médicos ajustaram seu plano alimentar, eliminando completamente esses vegetais, e ela já está mostrando sinais significativos de melhora. Quando Amy descobriu isso, em vez de se desculpar por acusar Sarah, ela dobrou a aposta. Ela afirmou que Sarah, sendo nutricionista, devia saber que essas novas alergias poderiam se desenvolver, mas continuou alimentando nossa mãe com esses vegetais de propósito. Amy chegou a sugerir que Sarah provavelmente notou as reações iniciais de nossa mãe, mas deliberadamente continuou servindo esses alimentos para piorar sua condição. Isso não fazia absolutamente nenhum sentido, pois foi Sarah quem primeiro sugeriu aos médicos da minha mãe que os sintomas pareciam semelhantes às reações alimentares anteriores e pediu os testes de alergia. Mas aqui é onde as coisas realmente ficaram interessantes, e isso foi o que finalmente expôs toda a verdade. Na última sexta-feira, encontrei Mônica, uma colega de trabalho de Amy que é amiga da família há anos, no supermercado. Ela perguntou como minha mãe estava e mencionou o quanto estava preocupada com o comportamento recente de Amy no trabalho. Quando perguntei o que ela queria dizer, Mônica revelou algo chocante. Amy nunca havia feito os testes nos alimentos da minha mãe no laboratório do hospital. Mônica explicou que tal teste não oficial seria impossível devido aos protocolos rígidos sobre o uso do laboratório e o teste de amostras. Além disso, Amy nem sequer tem acesso a esse departamento. Como enfermeira da unidade cardíaca, ela não teria como realizar testes de contaminação de alimentos.
Quando Mônica soube, por meio de boatos no hospital, que Amy estava afirmando ter feito esses testes, ela ficou preocupada, mas não sabia como abordar o assunto. Decidi confrontar Amy imediatamente sobre essa mentira. Fui até o apartamento dela naquela noite e mostrei a ela gravações da minha conversa com Mônica no meu telefone. Meu estado permite gravações com consentimento de apenas uma das partes. A princípio, Amy tentou alegar que Mônica estava mentindo para proteger o hospital. Mas, quando insisti nos detalhes específicos desses supostos testes, ela finalmente cedeu. Amy admitiu que havia inventado toda a história dos testes porque tinha certeza de que Sarah estava prejudicando nossa mãe e achava que ter provas faria todos acreditarem nela. Isso levou a uma grande reunião de família no dia seguinte, onde ainda mais verdades vieram à tona. Descobrimos que Amy estava envenenando sistematicamente as opiniões de outros membros da família sobre Sarah havia semanas. Ela criou um grupo de mensagens privado chamado Protegendo Mamãe, onde compartilhava suas preocupações sobre os cuidados de Sarah, excluindo cuidadosamente a mim e qualquer pessoa que pudesse defender minha esposa. Ela enviava atualizações sobre a condição da nossa mãe, exagerando os sintomas e insinuando o envolvimento de Sarah. A descoberta mais perturbadora veio quando nossa prima Jenny me chamou de lado após a reunião de família. Ela revelou que, durante uma das visitas surpresa de Amy para verificar nossa mãe, Amy havia instalado uma câmera escondida na nossa sala de estar. Jenny só soube disso porque Amy tentou convencer o marido dela, que trabalha com segurança, a ajudar a instalar mais câmeras. Ele recusou e contou a Jenny, mas ela ficou desconfortável demais para me avisar até agora. Quando confrontamos Amy sobre a câmera escondida, ela tentou justificar dizendo que fez isso para proteger mamãe. No entanto, quando exigimos ver as filmagens, ela admitiu que não havia encontrado nada suspeito, apenas horas de Sarah ajudando pacientemente nossa mãe com suas refeições, medicamentos e atividades diárias. A câmera já foi removida e entregue ao nosso advogado, já que esse tipo de vigilância é ilegal no nosso estado sem consentimento. Sarah está compreensivelmente devastada com tudo isso. Ela tem tido ataques de ansiedade, especialmente depois que descobrimos que a campanha de Amy contra ela se espalhou além da nossa família. Amy havia abordado clientes de Sarah no hospital. Muitos dos clientes de nutrição de Sarah são encaminhados por médicos de lá, insinuando que Sarah não era confiável. Ela nunca fez acusações diretas, mas dizia coisas como: "Eu não confiaria um parente meu a ela" ou "talvez você devesse buscar uma segunda opinião". Como resultado, Sarah está considerando fazer uma pausa na sua prática. Vários clientes já cancelaram consultas, e um médico que regularmente encaminhava pacientes para ela parou de fazê-lo. Sarah está preocupada que sua reputação profissional tenha sido permanentemente prejudicada pelos rumores de Amy. Consultei um advogado sobre possíveis ações legais contra Amy por difamação e vigilância ilegal. O advogado acredita que temos um caso forte, especialmente com as evidências da câmera escondida e as mentiras documentadas sobre os testes hospitalares. A maioria dos membros da família agora está firmemente do nosso lado após saberem sobre as mentiras de Amy, mas alguns ainda acham que deveríamos resolver isso porque somos família. Eles continuam dizendo coisas como: ela só estava preocupada com a mamãe ou ela tinha boas intenções. Mamãe está especialmente dividida sobre toda a situação. Embora ela saiba que Sarah é inocente e tenha sido nada além de prestativa, ela odeia ver seus filhos em conflito. Mamãe tem chorado muito e se culpado, perguntando-se se deveria ter ido para um asilo em vez de morar conosco. Sarah e eu continuamos tranquilizando-a de que nada disso é culpa dela, mas é difícil vê-la tão angustiada. Pretendo seguir com a ação legal, independentemente do que qualquer pessoa pense. As mentiras e ações de Amy quase destruíram a reputação profissional da minha esposa e causaram sérios transtornos emocionais para toda a nossa família. Vou postar outra atualização quando houver mais novidades. Atualização 2. A situação tomou alguns rumos inesperados que preciso compartilhar. Enquanto revirávamos álbuns de fotos antigos com minha mãe durante sua recuperação, encontramos algo que mudou completamente nosso entendimento sobre o comportamento de Amy. Em um álbum de fotos de 15 anos atrás, encontramos uma pilha de cartas e convites de festa de noivado que revelaram uma conexão surpreendente. Amy já tinha sido noiva de James, o primo de Sarah. Mamãe confirmou a história. Aparentemente, Amy e James namoraram por 3 anos e estavam noivos, mas o noivado terminou abruptamente quando James deixou Amy por outra mulher apenas 2 meses antes do casamento planejado. Amy ficou devastada e teve que cancelar tudo.
Ela ficou tão abalada que se mudou para outro estado por um ano para se recuperar. Quando voltou, nunca mais mencionou James ou o que aconteceu, e a família respeitou seus desejos de não tocar no assunto. Sarah não fazia ideia de nada disso, porque não era próxima desse lado da família enquanto crescia. Ela estava na faculdade quando tudo aconteceu, e James era a ovelha negra da família, alguém de quem todos evitavam falar. Nas poucas vezes em que Sarah mencionou James casualmente, Amy nunca demonstrou qualquer reação que sugerisse sua história em comum. Mas a situação ficou ainda mais complicada. Nosso advogado, enquanto investigava a campanha de difamação de Amy contra Sarah, descobriu o que pode ter desencadeado o comportamento obsessivo recente de Amy. James havia se mudado de volta para nossa cidade com sua esposa, a mesma mulher pela qual ele deixou Amy, e seus 3 filhos. Ele agora é um empreendedor de sucesso na área de bem-estar e estava planejando trabalhar com Sarah no desenvolvimento de um programa de nutrição para os funcionários de sua empresa. Após algumas investigações, descobrimos que Amy soube dessa conexão profissional cerca de uma semana antes de intensificar suas acusações contra Sarah. Ela viu um e-mail promocional da prática de nutrição de Sarah anunciando a colaboração iminente. O projeto teria sido uma grande oportunidade para a carreira de Sarah, mas agora está suspenso por causa de todo esse drama. Aparentemente, descobrir que Sarah trabalharia de perto com James deve ter reativado todos os sentimentos não resolvidos de Amy sobre o noivado fracassado. Em vez de lidar com essas emoções, ela projetou toda a sua raiva e ressentimento em Sarah. Tentamos organizar uma sessão de terapia familiar para resolver essa confusão. Nossa tia Susan, que é conselheira, se ofereceu para mediar, mas, em vez de participar, Amy enviou um e-mail longo para toda a família. Nele, ela me acusou de traí-la ao escolher a família rica da minha esposa em detrimento dos meus próprios parentes. Ela fez um discurso sobre como os ricos sempre se protegem, ignorando completamente que foi ela quem fabricou evidências e gravou pessoas ilegalmente em nossa casa. A parte mais preocupante do e-mail foi como ela tentou reescrever a história, afirmando que sempre soube que Sarah era igual a James e que estava tentando proteger nossa família de mais desgostos. Ela chegou a sugerir que Sarah e James poderiam estar planejando algo pelas minhas costas, o que é absolutamente ridículo, já que Sarah mal o conhece. O incidente da câmera escondida teve sérias consequências profissionais para Amy. Quando o hospital descobriu que ela gravou pessoas secretamente em uma residência particular, eles iniciaram uma investigação formal. Estão preocupados com possíveis violações dos protocolos de privacidade de pacientes. Além disso, descobriram que Amy acessou os registros médicos da minha mãe no hospital várias vezes sem autorização, mesmo não estando envolvida nos cuidados dela. Amy foi suspensa enquanto a investigação prossegue. Alguns membros da família, que inicialmente simpatizavam com Amy, mudaram de opinião ao saber de seu histórico com James. Agora, enxergam as acusações contra Sarah como parte de um padrão maior de questões não resolvidas e vingança mal direcionada. No entanto, os filhos de Amy estão presos no meio disso tudo. Sua filha me contou que Amy tem assistido obsessivamente a vídeos antigos de quando estava com James e chorado sobre como sua vida poderia ter sido diferente. Sinto certa culpa por não me lembrar da situação com James antes, mas eu era apenas um adolescente quando aconteceu, e Amy foi tão insistente para que todos esquecessem o assunto. Sarah também se sente mal, mesmo não sendo culpada de nada. Ela chegou a oferecer desistir do projeto com James para manter a paz, mas eu disse que ela não deveria sacrificar oportunidades profissionais por causa dos problemas de Amy. Mamãe está se saindo muito melhor em termos de saúde, mas essa revelação sobre Amy e James a fez questionar tudo. Ela continua perguntando se deveria ter forçado Amy a fazer terapia após o noivado rompido, em vez de deixá-la fingir que nada aconteceu. Vou atualizar novamente quando a investigação do hospital for concluída. Por enquanto, estamos mantendo nenhum contato com Amy focando em ajudar Sarah a reconstruir sua reputação profissional. Atualização 3. A situação finalmente chegou a uma conclusão, embora de uma forma que nenhum de nós esperava. O hospital concluiu a investigação sobre Amy na semana passada, e os resultados foram devastadores para ela. Descobriram que, além de acessar os registros da minha mãe sem autorização, ela estava usando sua posição para buscar informações médicas sobre os clientes de Sarah. Isso foi uma violação grave da IPAWA, Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguro de Saúde nos Estados Unidos. O hospital a demitiu imediatamente e a denunciou ao Conselho Estadual de Enfermagem. Isso desencadeou o que só posso descrever como um colapso completo.
Amy apareceu em nossa casa às 3 horas da manhã de uma terça-feira, claramente embriagada, exigindo falar com mamãe. Quando recusamos deixá-la entrar, ela começou a gritar na nossa entrada, culpando Sarah por tudo. Ela alegou que Sarah havia orquestrado sua demissão, contando mentiras para a administração do hospital, embora Sarah não tivesse absolutamente nada a ver com a investigação. O barulho acordou nossos vizinhos, e um deles chamou a polícia. Antes que a polícia chegasse, Amy começou a jogar pedras nas nossas janelas e a ameaçar-nos expor nas redes sociais. Pegamos todo o incidente nas câmeras de segurança. Ela só foi embora quando ouviu as sirenes da polícia se aproximando. Fiel à sua ameaça, Amy passou o dia seguinte criando várias postagens nas redes sociais, acusando Sarah de abuso contra idosos, fraude profissional e até de ter um caso com James. Ela chegou a postar capturas de tela editadas de mensagens de texto, fazendo parecer que Sarah admitia irregularidades. Nosso advogado enviou imediatamente uma carta de cessação e desistência, alertando sobre processos por difamação. Amy apagou as postagens, mas as capturas de tela já haviam circulado na comunidade local. Isso não foi o fim. Descobrimos que ela estava enviando e-mails anônimos para clientes e contatos profissionais de Sarah. Esses e-mails continham acusações absurdas sobre as qualificações e o caráter de Sarah, além das mesmas capturas de tela editadas. Alguns desses e-mails até continham ameaças veladas sobre fazer a verdade vir à tona. Esse foi o limite final. Entramos com um pedido de ordem de restrição e estamos prosseguindo com ações legais por difamação, assédio e sofrimento emocional. As evidências são esmagadoras. Temos as imagens de segurança, as postagens nas redes sociais, os e-mails anônimos rastreados até o endereço IP dela e os depoimentos de ex-colegas de trabalho sobre seu comportamento obsessivo. Mamãe tomou a difícil decisão de se mudar para uma comunidade de idosos próxima, apesar de nossas garantias de que ela é bem-vinda em nossa casa. Ela sente que essa é a melhor forma de manter sua independência e a paz na família. Na verdade, ela está se saindo bem lá. A equipe é treinada para lidar com restrições alimentares, e ela fez amizades com outros residentes. As repercussões na família foram severas. A maioria dos parentes cortou o contato com Amy, especialmente depois de ver as imagens da sua confusão bêbada. O ex-marido de Amy entrou com um pedido de guarda total dos filhos após o incidente em nossa casa, e o juiz concedeu. Agora, as crianças estão morando com ele em tempo integral e estão em terapia para lidar com tudo o que aconteceu. Amy se mudou para outro estado para morar com um primo distante. Pelo que ouvimos, ela está tentando transferir sua licença de enfermagem, embora isso possa ser difícil devido à investigação pendente do Conselho de Enfermagem. Antes de partir, ela enviou um último e-mail, não para se desculpar, mas para culpar todos por o arruinarem sua vida. O negócio de Sarah está lentamente se recuperando. O incidente, na verdade, levou a algumas mudanças positivas. Ela expandiu suas consultas virtuais e agora trabalha com uma prática médica maior, o que ajudou a reconstruir sua base de clientes. O projeto com a empresa de James está avançando, e ele tem se mostrado surpreendentemente compreensivo com toda a situação. Ao olhar para trás, percebo que, às vezes, cortar pessoas tóxicas da sua vida é a única solução, mesmo que sejam da sua família. Os problemas de Amy com James eram claramente mais profundos do que imaginávamos, mas isso não justifica suas tentativas de destruir a vida e a reputação de Sarah. Às vezes, as decisões mais difíceis são as certas, e não me arrependo de ter escolhido proteger minha esposa e nossa vida juntos. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.